Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo especial para ajudar você no seu ministério. Hoje nós falaremos sobre o esboço analítico para uma pregação expositiva. Eu vou mostrar para você aqui algumas dicas, algumas orientações que vão te ajudar a organizar o esboço analítico. Vou explicar também o que é o esboço analítico e vou mostrar para você o que é um esboço analítico numa passagem bíblica, lá em João capítulo 15, do versículo 1 ao 3. A gente vai esboçar lá para você entender como é que se faz. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora mesmo, aperte aí no sininho para que você possa estar recebendo as nossas atualizações e eu espero que esse vídeo te ajude. Então vamos lá, pessoal, vamos lá aqui. Como é que a gente faz o esboço analítico de uma passagem bíblica? Antes da gente prosseguir, vamos entender o que é o esboço analítico de uma passagem, né? É aquele esboço que nós fazemos antes de fazer o esboço da nossa pregação. O esboço da nossa pregação é o esboço homilético, é um esboço organizado visando comunicar a mensagem do texto bíblico. Já no esboço analítico, o nosso propósito é estudar a passagem, compreendendo ali os blocos e as partes que a passagem tem, e compreendendo isso, fica mais fácil a gente elaborar o esboço da nossa exposição. Então, compreendido o que é o esboço analítico, eu vou dar para você aqui 4 dicas que vão te ajudar. A primeira delas é o seguinte: quando você for fazer o esboço analítico, elabore o seu esboço com base no assunto que está na passagem bíblica. Aqui você não tem que ter a preocupação ainda com o tema da pregação. Aqui a sua preocupação é saber qual é o assunto da passagem e procurar descrever esse assunto, compreender o assunto como o autor bíblico colocou lá no texto bíblico. Além disso, descreva o que o texto está dizendo. Procura descrever mesmo, dizer o que é que o texto está dizendo. Não coloque palavras na mente, na boca do autor bíblico. Procure deixar o texto como está lá, apenas organizando ali as ideias e, claro, rotulando os blocos de pensamentos que estão no texto. Lá em exegese, quem já fez o nosso curso aqui de exegese, você deve lembrar que a gente falou sobre o estudo da forma. No momento que a gente está estudando a forma do texto, a gente percebe como a ideia do autor está sendo desenvolvida, os blocos de pensamento que tem lá na passagem. Então, isso é muito importante para que você faça uma exposição ali, não desconsiderando alguns detalhes importantes do texto bíblico. Outra dica que eu dou a você é a seguinte: siga a sequência do texto. Quando você estiver elaborando o esboço analítico, procura progressivamente seguir o pensamento do autor e perceba como o autor ele está desenvolvendo ali a ideia, como as ideias se ligam, os blocos que tem dentro do texto, como eles estão ali interligados. Pode ser que um bloco esteja em contraste com o que foi dito anteriormente, ou seja um desenvolvimento, uma explicação do que foi dito antes. Então essas coisas você precisa perceber e aí organizar isso dentro de um esboço. Também detalhe o texto, ou seja, no esboço analítico você tem que estudar as minúcias, né? Esse esboço analítico, alguns autores chamam também de esboço exegético, porque a gente tem que examinar as palavras, a construção das frases, perceber, né, o sentido que elas têm. É bom você, inclusive, usar versões, traduções bíblicas diferentes para confrontar e perceber como é que cada tradutor colocou ali o texto que você está fazendo o esboço. Então, seja detalhado no texto que você está fazendo aí, preparando o seu esboço analítico. E aí, outra dica, que eu diria que é a mais importante: nomine os blocos de pensamento. E aí, dependendo do gênero literário, também pode ser situações, diálogos, personagens que vão aparecer ali naquela passagem. Todos eles fazem parte ali de um bloco dentro do esboço que você vai desenvolver. E se você deseja se aperfeiçoar na pregação expositiva, eu vou deixar também nas descrições aqui o link para que você entre lá e se informe e participe das turmas que nesse momento estão sendo aqui treinadas para expor com fidelidade o texto bíblico. Mas aí, para não ficar só na teoria, vamos ver aqui na prática como é que a coisa acontece, né? Então, percebam aí na tela, né? Nós temos aqui o texto de João, que é o texto que nós estamos utilizando, certo? João 15, versículos 1 a 3, é a perícope, o corte que fizemos ali nessa passagem. Já definimos aqui qual é o assunto da passagem, que é a metáfora da videira e os ramos. Aqui é o início dessa metáfora, né? E aí o que foi que eu percebi? Observem aqui, né, que nós temos primeiramente o que? Os personagens. No versículo 1 e 2, Jesus tem uma preocupação de mostrar os personagens dessa metáfora
que é muito significativa. E aí ele diz, primeiramente, que ele é a videira. Olha aí, depois ele diz que o pai é o agricultor, e ele fala dos ramos, se referindo aos discípulos que estavam a ouvi-lo, como aqueles que estão nele. Se estão nele, vão frutificar. Então perceba aqui essas divisões aí, Jesus é a videira, o pai é o agricultor, tudo isso aí está dentro de um bloco. E qual é o bloco dessa passagem? Os personagens. Então, quando nós fazemos o esboço analítico, nós organizamos as informações do texto em blocos para que esses blocos nos sirvam na hora de preparar o nosso esboço homilético, da nossa pregação, e aí fica mais fácil para a gente poder expor o que o texto bíblico está ensinando. Então veja agora que no segundo bloco, qual é a ênfase? A ênfase está sobre o pai como agricultor. E aí o pai como agricultor é ele quem corta o ramo infrutífero, né? Então o pai corta o ramo, ele não limpa, ele corta. E aí ele diz em seguida que o pai ele limpa, que é diferente de cortar, ele poda, né? Aquele que frutifica, a fim de que ele faça o quê? Que ele dê mais fruto. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através das palavras que Cristo Jesus veio a falar. Aí nós fechamos então o bloco acerca do papel do agricultor, que é o pai, aquele que corta, né, como uma palavra de juízo, como aquele que limpa os que estão em Cristo Jesus. E na parte final aí da perícope, nós temos então a exortação a partir dessa metáfora. E qual é a exortação? Que os discípulos eles devem estar em Cristo para poderem frutificar. Não há como haver fruto, vida de Deus, vida eterna, se os discípulos não estiverem ligados a Cristo Jesus, obedecendo a palavra dele, seguindo o que ele ensina. E aí ele diz que é impossível frutificar. Por quê? Porque um ramo fora da videira, ele não produz fruto, ele seca e morre. Espero que essas dicas te ajudem aí a fazer o esboço analítico da tua pregação, da tua exposição. Lembre-se que o esboço analítico ele precede o esboço homilético. Então faça primeiro o esboço analítico, fazendo a exegese, a interpretação, e só depois você elabora o esboço do seu sermão, seguindo as partes, os blocos de pensamento, como o esboço analítico ele nos sugere. Eu gostaria de saber qual é a sua dificuldade em relação a preparar aí o esboço da sua pregação, né? Se essas dicas aqui te ajudaram, coloca aí nos comentários, deixa aqui também o seu joinha, é muito importante para nós. Que Deus seja glorificado em teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.